10 coisas que tu precisa fazer para tua apresentação de venda ser, se não perfeita, excelente, muito boa. Eu vejo muito conteúdo hoje sobre quais são as melhores perguntas, quais são as melhores formas de contornar a objeção do cliente, técnica de fechamento e todas as partes do processo de venda são muito importantes, mas pô, a apresentação ela tem um charme especial que ela é uma parte que se não faz bem, perdeu a venda e não tem muito como recuperar. Que é realmente o momento que a gente vai encantar o cliente. E a ideia de hoje, eu quero trazer 10 atributos, 10 coisas que tu precisa fazer para tua apresentação de venda ser, se não perfeita, excelente, muito boa. Na minha visão, assim, eu pensei, pô, quais são as 10 coisas que se uma pessoa conseguir fazer durante uma apresentação de vendas bem, é muito difícil dela perder a venda. Né? E se ela perder, não vai ser porque ela apresentou mal o produto, o serviço, ou melhor dizendo, a solução. E eu vou querer trazer em ordem, pensando... então, assim, além de eu trazer esses atributos vão meio que aparecer numa ordem de coisas que tu vai fazer do início ao fim da apresentação. Então, se tu tá apresentando mal, se tu poderia apresentar melhor, ou se tu não tem uma estrutura clara de apresentação, é claro que a apresentação vai ser diferente para cada cliente, mas a estrutura, ela precisa ser a mesma. Precisa ter um processo claro, uma linha de raciocínio que tu vai apresentar, personalizando para cada cliente, mas seguindo alguns pontos que eles precisam acontecer sim em toda a apresentação. E o primeiro deles é quando tu começa a apresentação. Qual que é a primeira coisa que tu precisa fazer quando tu começa uma call de apresentação com o cliente? Beleza, vai fazer o rapport ali, mas a primeira coisa vai ser o alinhamento de expectativas. O que é o alinhamento de expectativas? É tu basicamente explicar para o cliente como que a reunião vai acontecer. Então, como é que eu gosto de fazer o alinhamento de expectativas na minha call de apresentação? Eu falo, cliente, primeiro ponto, eu separei aqui 1 hora no convite para a gente conversar. Como é que tu tá de agenda aí pra gente seguir? Normalmente ele fala assim, isso é muito para checar o tempo, porque se ele não tiver 1 hora e fala, não, tenho 20 minutos, eu já remarco. Porque não vai dar certo. Beleza, temos 1 hora? Temos. Fechado. Deixa eu te mostrar como é que eu pensei em conduzir essa reunião. E aí eu compartilho a tela e abro um slide que na minha reunião de apresentação são 4 passos que eu coloco. Primeiro passo, eu coloco o nome do cliente. Cliente, o primeiro passo vai ser a gente retomar o que eu entendi que são as principais dores que tu quer resolver com uma solução que tu for contratar, para ver se a gente está na mesma página. Segundo, eu vou querer te contar um pouco sobre a minha empresa. E aí o que é contar sobre a empresa? Não é explicar como é que é a tua solução e como é que tu resolve o problema do cliente. É tu falar sobre a tua empresa. Eu já vou entrar um pouco mais nisso. Terceiro, eu vou te mostrar agora o meu produto, ou como que a minha solução vai resolver o teu problema. Eu vou me aprofundar um pouco no meu produto, no meu serviço. E se, e somente se, tu me disser que ele atende perfeitamente às tuas necessidades e que é uma solução que tu te enxerga comprando, investindo, enfim, aí a gente vai para uma última etapa aqui da reunião, que eu posso te apresentar uma proposta para tu saber quanto seria o investimento aqui para a gente começar um projeto. Podemos seguir assim? Podemos. Então, primeira coisa, alinhamento de expectativas. Tá? Mostra que tu se preparou para a agenda e alinha com o cliente como que a reunião vai acontecer. Segundo, e aí eu vou entrar num dos pontos que eu quero aprofundar, que é o primeiro é tu vai listar as necessidades do cliente, vai ser rápido, tu vai gastar 2 minutos, 3, resumindo ali o que vocês conversaram na reunião anterior, que tu mapeou de dores, de objetivos, de necessidades. E aí, o segundo ponto é como tu apresenta a tua empresa. Porque antes de tu falar do produto, tu precisa falar da empresa. As pessoas compram por 3 motivos. Elas precisam comprar a pessoa que está do outro lado, elas precisam te comprar, né? Elas precisam comprar a empresa que tu representa, para daí então comprar o produto. Então tu precisa vender muito bem esses 3 aspectos. E é nessa etapa de mostrar quem é a tua empresa que tu vai vender a empresa. E tem um jeito de fazer isso que eu gosto muito, que eu falo de 3 coisas para explicar a minha empresa. E eu gasto aqui no máximo 5 minutos. Tá? Então, validei as necessidades do cliente, beleza, ele me disse, não, é isso, isso, isso. Eu pergunto, tem alguma coisa que faltou? Pô, na verdade, isso aqui também é importante pra gente ver hoje, beleza, pum. Deixa eu te contar um pouco sobre a minha empresa. Qual que é a primeira coisa que eu falo? Qual é a história da tua empresa? As pessoas se conectam com histórias. Então a melhor forma de tu começar contando a tua empresa é tu contar um mini storytelling. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhava que vendia um software de marketing. E eu contava, cara, então deixa eu te explicar, o nome da empresa era RD Station, deixa eu te explicar quem que é RD antes de mais nada, até pra tu saber como é que a gente se posiciona no mercado. Cara, há uns 15 anos atrás, o sócio que abriu a empresa, o Eric Santos, ele tinha uma empresa de desenvolvimento de aplicativo para telefone, para celular. E era na época que as pessoas tinham um Motorola V3 que abria e fechava, né? Então tu imagina, um pouco à frente do seu tempo ali, né? E ele desenvolveu um aplicativo, basicamente ele vendia soluções para empresas, para pessoas que queriam desenvolver aplicativos mobile. Só que aquilo estava num timing um pouco avançado. E aí ele, enfim, acabou quebrando a empresa, não deu certo, eles acabaram fechando, mas ele sentiu uma dor muito grande nesse processo,
de criar conteúdo na internet e gerar demanda de forma escalável. Por quê? Ele tinha uma planilha de Excel que ele armazenava os contatos, ele precisava ir para uma ferramenta ali de e-mail do Google, né, do Gmail, que era um lixo para mandar e-mail, ele tinha que estudar num lugar muito específico como é que ele ranqueava melhor o site dele, ele tinha que fazer o site num lugar, então ele tinha que abrir 50 telas para fazer tudo que ele precisava fazer de marketing, e quando ele fechou a empresa, ele sentiu uma dor, ele falou, pô, empreendedor, seria aquilo, cara, é aqui que tem uma dor de mercado, eu vou abrir minha próxima empresa. E ele fez uma pesquisa no mercado, que ele precisava centralizar, viu que tinha uma empresa que fazia aquilo, tentou trazer para o Brasil, a empresa não teve interesse, e ele fundou a RD Station. Tá aí hoje, uma empresa de mais de 1.000 funcionários, e aí aqui eu faço a transição e começo a falar sobre a empresa. Mas tu percebe que eu criei uma história, e eu contei aqui, né, faz tempo que eu vendia, mas a história era melhor contada na época, eu tô um pouco enferrujado agora, só que tu já engata com uma história, por quê? Porque a história conecta pessoa com pessoa, né, tu fala a história pode falar a história do empreendedor, como é que nasceu a tua empresa, e cria um vínculo emocional e prende a atenção da pessoa, porque quando tu começa a contar uma história, a pessoa fica atenta. E aí quando tu termina de contar a história, tu começa a falar da empresa. E aí o que tu tem que falar da empresa? Tu fala como é que a tua empresa se posiciona no mercado. O produto tu vai falar em seguida. Como é que a empresa se posiciona hoje? A gente atua basicamente, tu vai falar o posicionamento da empresa, tu vai dar um pitch, tu vai falar as principais dores que vocês resolvem. E, em terceiro lugar, ainda apresentando a empresa, tu vai gerar autoridade. Então, por que tu tem autoridade? Então, hoje a gente conta com tantos clientes, tu vai citar algum cliente no segmento, né, desse lead que tu está tentando vender, tu vai trazer dados de resultados que vocês geram para os clientes, tu pode trazer, enfim, quais são os atributos que tu pode falar depois do posicionamento da empresa que reforçam a autoridade dela. E aí, se tu conseguir fazer isso em 5 minutos, então, qual é a história da minha empresa? Como a minha empresa se posiciona? E por que a minha empresa tem autoridade? O teu pitch sobre a empresa está feito. E aí tu pode partir pro terceiro tópico, que ele vai ser, tu vai personalizar, quando tu começar a falar, tu vai personalizar, isso é o mais básico, eu acho que tu já deve ter ouvido falar, no entanto, eu não vejo as pessoas conseguindo fazer isso, mesmo sabendo, que é personaliza a tua apresentação às necessidades do cliente. Eu estava escutando uma reunião de apresentação com um mentorado, e aí ele estava fazendo uma demonstração de um sistema, e no final da demonstração, eu pedi para ele pausar a call que a gente estava ouvindo, e eu perguntei para ele, fulano, quantas vezes tu te ouviu falar na tua apresentação, aplicando algum exemplo ou alguma coisa da empresa, do cliente deles, do produto deles, ou de algum caso real ali, que algum benefício da tua solução ajuda, em algum exemplo ali. Ele falou, nenhum. Eu falei, tá, então qual seria a diferença do cliente ter visto essa tua apresentação ao vivo e ter visto uma demonstração gravada no YouTube? Nenhum. Então, um exercício que eu vou te dar, que eu acho que tu já sabe, todo mundo sabe que tem que personalizar a tua apresentação, mas assiste uma call tua apresentando, uma gravação. Se tu não grava, começa a gravar. E tenta contar quantas vezes na apresentação tu personalizou dando algum exemplo do negócio do cliente. E aí tu vai saber se tu realmente está conseguindo personalizar a tua apresentação ou não. Próximo ponto. Ser objetivo. Aqui não tem muito o que dizer. Melhor que objetivo, não seja prolixo. Tu apresenta uma coisa a ponto da pessoa entender. Se ela já entendeu, ou mais vejo, o cliente faz uma pergunta e a pessoa responde durante 5 minutos uma coisa que ela poderia responder em 30 segundos, que é uma pergunta extremamente simples. Então, menos é mais. A minha reunião de apresentação, ela costuma às vezes durar 1 hora porque o cliente faz pergunta no final, às vezes a gente começa a negociar, a gente fala de alguma objeção, mas a minha apresentação eu tento fazer no máximo em meia hora. E é óbvio que vão ter vendas mais complexas, que podem durar mais tempo, mas, cara, olha a tua apresentação e te pergunta, tem alguma coisa que tu pode reduzir o tempo, ser mais objetivo? Porque depois de 10 minutos que tu está falando e apresentando, a atenção do cliente vai caindo. Então, tem que ter cuidado para não ser prolixo. E aqui eu vou entrar num ponto, para mim, talvez o ponto mais importante da apresentação. E talvez o ponto que eu menos vejo as pessoas fazer. E esse é um ponto que eu trago de um livro chamado Sales Challenger, A Venda Desafiadora. Ele diz o quê? Hoje, todo vendedor mediano, ele consegue entender as necessidades do cliente e apresentar o produto de uma forma personalizada às necessidades do cliente. Só que, por linguajar, qualquer idiota consegue entender as necessidades do cliente. Se tu não entende as necessidades do cliente, tu é um vendedor muito ruim. O que as pessoas normalmente não conseguem fazer direito? É gerar ideias para o cliente que vão quebrar crenças que ele já tenha sobre o próprio negócio dele, não sobre o nosso produto, sobre o negócio dele, sobre a dor dele, e desafiar ele a pensar de um jeito diferente. Então a gente vai ensinar, a gente precisa ensinar coisas, isso principalmente em vendas consultivas, em vendas complexas. Eu vou dar um exemplo. Eu estava fazendo hoje uma apresentação de vendas
há 2 horas, mais ou menos. Para quem não sabe, eu trabalho numa empresa chamada HubSpot. Eu vendo um CRM de vendas, módulos de marketing, de vendas, de pós-venda, sistemas para ajudar as empresas a melhorar a jornada do cliente. E aí eu não estava apresentando, eu fiz isso numa call de diagnóstico. E tu também pode fazer e deve fazer isso numa call de diagnóstico. A cliente, ela estava me trazendo a seguinte dor. Edu, o meu lead qualificado é o servidor público, né? O secretário, o prefeito, secretário estadual. E hoje a gente gera alguns leads, e ela explicou tudo que ela fazia para gerar lead. E ela disse que ela precisava saber como melhorar as vendas. Ela não sabia o que ela poderia melhorar, o que ela poderia fazer, se faltava gerar mais volume de leads, se faltava gerar leads mais qualificados. E aí eu entendi na call que ela é uma pessoa que sabia um pouco o que ela queria, mas ela também precisava aprender um pouco mais sobre. E o que eu falei para ela? Era Simone o nome dela. Simone. É, então, o que eu vejo? Hoje, tu tá fazendo algumas postagens em redes sociais, tu tem um blog no teu site, tu faz alguns anúncios, e aí tu gera vários leads, e muitos deles são desqualificados, e tu tá pensando em fazer outras ações de marketing. O que eu vejo que as empresas que têm o teu problema, que já estão num estágio um pouco mais avançado, né, que elas já falaram conosco há um ano atrás e estão num estágio já de ter resolvido esse problema, estar com novos problemas, o que essas empresas fizeram? Elas entraram para a HubSpot, né, para a minha empresa. E aí, primeiro ponto, centraliza todas as ações que tu faz de marketing dentro de uma mesma plataforma, as ações que tu já está fazendo hoje. Num segundo passo, tu vai começar a fazer outras ações. Então tu vai ter postagem no Instagram, tu vai fazer post no LinkedIn, tu vai ter um blog, o teu blog vai ter 10 artigos que vão fazer com que as pessoas entrem no teu site. Quando elas entrarem no teu site, tu vai ter um formulário, tu vai ter um chat para as pessoas iniciarem contato, tu vai ter um botão de WhatsApp, tu vai ter uma landing page, e aí tu vai começar a gerar vários leads. E qual que é o principal ponto que tu tem que analisar? É, primeiro, quais são as ações que tu está fazendo que geram o maior volume de leads. Então, por exemplo, tu vai ter 22 ações. Né? Tu vai ter 22 ações que as pessoas vão chegar até a tua empresa. Dessas 22 ações, depois que tu começa a analisar dados com mais tecnologia, tu vai entender que existem 4 ações dessas 22 que estão gerando 80% do volume das pessoas que chegam ali e viram, né, contatos. Só que dessas 4 iniciativas, 2 estão gerando contatos que têm 50% de conversão em venda, porque eles são o público que tu está buscando, e as outras 2, 10%. Então tu sabe quais são as 4 ações que mais vão gerar audiência, e dessas 4 tu sabe quais são as 2 que vão gerar audiência que vira venda. Aqui a cabeça dela já estava explodindo. E aí, qual que é a grande estratégia? Tu vai pegar todas as tuas outras ações que tu está fazendo, que tu acha que pode estar dando um resultado, e tu vai parar de fazer, e tu vai pegar essas 2 e tu vai fazer outras 10 ações que tu vai copiar exatamente o que tu está fazendo, mas tu vai mudar uma palavra, tu vai mudar o teu CTA, tu vai mudar ali a primeira frase para chamar a atenção, tu vai fazer variações dessas 2 ações e tu vai começar a botar toda a tua energia em variações daquilo que tu descobriu que está dando mais certo. E é isso que as empresas que estavam com um problema parecido com o teu quando chegaram até a HubSpot estão fazendo hoje. E aí ela travou assim, ela falou, caramba, Edu, isso é muito bom, isso é muito legal. E aí, percebam que eu não falei do produto, eu não falei de como que a minha solução vai ajudar ela a fazer isso. Esse é o grande ponto. Eu não estou falando de como que ela vai usar a minha plataforma para analisar que eu tenho uma funcionalidade que gera lead, que não... Não, eu estou falando da estratégia. Eu tô falando, eu tô mostrando para ela que eu entendo mais do problema dela do que ela que está ali lidando com aquele problema no dia a dia. Eu estou mostrando que eu entendo mais de estratégia de marketing digital do que ela, que é gestora de marketing há alguns anos naquela empresa. Eu estou ensinando algo novo para ela. E quando a gente consegue fazer isso na nossa apresentação, é isso que vai encantar o cliente. E vai fazer ele explodir assim a cabeça. Caramba, cara, esses caras tão avançados, velho. Esses caras sabem como resolver meu problema.
Eu poderia estar pagando R$ 500 para estar aqui 1 hora ouvindo essa pessoa falar. E aí, quando tu consegue fazer isso, e o ideal é que tu faça isso antes de apresentar ou enquanto tu apresenta o produto, porque a tua solução só vai ser a consequência de como que a pessoa pode fazer isso com a tua solução, no meu caso com o meu sistema. Eu expliquei para ela o que que ela precisa estar fazendo, sendo didático, ensinando algo que ela não sabia. Depois eu só mostro como que o meu produto entrega isso. Então é vendo o benefício, não a característica do teu produto. E quando tu consegue trazer essa estratégia, esse conhecimento, isso realmente coloca o cliente num estado de encantamento, assim, que realmente, assim, ele vai ter muito desejo de investir na tua solução. E se tu não sabe como fazer isso, se tu tá me escutando, assim, gasta um tempo, pensa, conversa com os clientes que tiveram melhor resultado, conversa com alguém da tua empresa que tenha mais conhecimento de mercado que tu. Se tu dominar isso, acabou. Assim. Realmente, para mim, é o fator mais determinante. Tu precisa envolver o cliente para não virar monólogo. O que é envolver o cliente? Se tu ficar falando por mais de 10 minutos ou mais de 15 minutos sem parar, é entediante. E provavelmente o cliente não está mais prestando tanta atenção. Então, sempre vai fazendo pequenas pausas. Apresentei 5 minutos e pergunta alguma coisa. Pode ser uma pergunta sem criatividade, tipo, faz sentido isso? Ou pode ser uma pergunta tipo, cliente, isso aqui que eu te mostrei aqui, esse recurso do meu produto, como é que tu vê essa coisa específica ali naquele exemplo que tu tinha me dito lá que vocês fazem tal coisa hoje? Então tu faz uma pergunta aberta. Como que o cliente é obrigado a pensar, a falar, ele volta a ter mais atenção? Quando o cliente te interrompe para fazer uma pergunta, tenta ter um tato de, em vez de tu responder a pergunta e já voltar a apresentar, pensa um pouco se não tem alguma coisa ali por trás daquela pergunta ou relacionada àquela pergunta que tu pode seguir conversando, porque se ele perguntou é importante para ele saber. E talvez as perguntas do cliente te ajudam a saber como é que tu pode ser mais assertivo na tua apresentação. Mais 3 pontos aqui. Mais 3 pontos. Tu precisa trazer uma prova social na tua apresentação relacionada ao cenário do lead. Então, uma coisa que eu sempre pesquiso para me preparar para uma apresentação é qual é o cliente mais parecido, seja do mesmo segmento ou tem o mesmo desafio quando entrou aqui. O que é um caso aqui, uma prova social real que eu posso trazer? E sempre que tu tem uma prova social, um exemplo, um case, vai reforçar muito a tua apresentação. E aí, o que é legal que as pessoas erram? Elas mostram o case, mostram o resultado ali. Ah, essa empresa aqui, por exemplo, a gente fez isso aqui. Não, storytelling. Usa storytelling para contar o case. Então, ó, essa empresa aqui, pô, o João, ele era diretor de vendas, uma empresa de agronegócio, assim como a de vocês. Cara, ele nos procurou em dezembro do ano passado, porque ele tinha um problema grave de eficiência no processo comercial dele. E assim como vocês, cara, ele me contava assim que ele tentava analisar os dados, ele não conseguia no sistema atual, tinha que puxar planilha. Cara, era uma bagunça a operação dele. E o que a gente fez quando ele fechou? Pô, a gente fez ação tal e tal e tal, não sei o que, e conseguimos reduzir, cara. Depois de 3 meses ele já sentiu uma diferença de tantos por cento. Storytelling, storytelling. Não fala o case com os dados finais. Isso aí não envolve as pessoas. É tipo, beleza, legal. E aí? Então conta, cara, quem que era a pessoa que veio da empresa, qual que era o cara, qual que é o desafio que ela tinha para conectar o cliente com esse case, que isso não faz tanto sentido tu mostrar. Então, tenta cuidar um pouco com isso. Fazer o fechamento de portas. Essa é muito importante. O que é fazer o fechamento de portas? Tu vai fazer tudo isso que eu te falei. E no final da apresentação, tu vai ter ali uma parte de transição que tu vai ter terminado de apresentar o produto. E tu vai ter que apresentar o investimento, a proposta. Nessa etapa aqui, tu tem que fazer o fechamento de portas. E o que normalmente as pessoas perguntam? Fez sentido o que eu te mostrei? E essa não é a pergunta certa para se fazer. Porque quando tu pergunta faz sentido, tu induz a pessoa a falar que sim, sem necessariamente ela estar realmente concordando com aquilo. Porque ela quer ver a proposta. Então uma coisa que eu vou te aconselhar a perguntar é ir atrás do não. Tu vai inverter a lógica da pergunta. Tu vai perguntar, cliente, tem alguma coisa aqui que te deixou inseguro sobre a minha solução? Te garanto, o cliente pode dizer não. Mas ele não vai responder não da mesma forma que ele responderia sim faz sentido. Ele vai dar uma pensada assim. Pelo menos isso acontece comigo sempre. A pessoa não responde no modo automático. Ela não, Edu, acho que não. E às vezes ela te fala, não, eu acho que só isso aqui. Teve esse ponto aqui que eu não sei. Ótimo, porque a pergunta é para isso mesmo.
é importante que a pessoa te traga insegurança se ela tiver. Então, tu vai fazer o fechamento de portas. E aí, se a pessoa fala, mesmo se ela te falar que sim, teve um ponto que deixou inseguro, vocês conversam sobre esse ponto, ela te fala não, não teve. Segunda pergunta, muito importante, com a mesma lógica de inverter para ir atrás do não. Que é, fulano, e tem alguma coisa que possa nos impedir de avançar, tu acha? Não. Ou, cara, não, só para isso mesmo. Beleza. Pum, aí tu apresenta a proposta. E aí o último passo que eu vejo que a galera não faz, tem medo de fazer, principalmente se tu tá com decisor, né? Se tu não tá com decisor, tu não vai fechar na hora. Mas se tu tá com decisor, tu fez todo o processo bem feito, tu sentiu que tu encantou a pessoa, ela te falou que não tem nada que deixou ela inseguro, não tem nada que poderia impedir de avançar fora preço, tu apresentou a proposta, pede a venda. João, essa aqui é a proposta. Ele vai olhar, depois ele vai comentar alguma coisa, vai perguntar quais são as formas de pagamento. E aí, uma hora tu, João, posso te contar como meu mais novo cliente? Pede a venda. Pede a venda. Pede a venda. As pessoas não pedem a venda. E é incrível como essa pergunta faz o cliente fechar na hora. E eu vejo que quando as pessoas não pedem a venda, elas abrem muito espaço para o cliente. Pô, se o cara não tá me pedindo aqui no calor da venda, por que eu vou fechar agora? Vou pensar melhor. Amanhã eu decido isso, que eu vou estar um pouco mais tranquilo. E quando o vendedor na hora ali pede a venda, o cliente tá naquele clima, ele recém viu, ele gostou, ele precisa daquilo, tu tá ali na reunião com ele. Cara, vamos fechar negócio. Bora fechar. Tu gostou? Pá, pede, velho. Pede, pede, pede. Não deixa ele sair. Ele até pode não fechar, vai te trazer objeção, mas pede a venda. Começa a pedir a venda.